Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. Cláudio Vergueiro. Dr. Cláudio, seja bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão polêmico e tão pouco conhecido. O Dr. Cláudio trabalha como médico em Andradas, também faz parte da gestão da Santa Casa e do pronto atendimento. E um dos problemas que enfrentam, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é o SUS Fácil. O que vem a ser isso, doutor? João, o SUS Fácil é um sistema de regulação de vagas estadual. Como tem no estado de São Paulo o CROSS, que tem a mesma função e as mesmas regras, nós temos um sistema para regular as vagas. O paciente ele chega num pronto-socorro como o nosso, um hospital como o nosso, que não é um hospital que tem uma UTI, que tem uma maior capacidade, e ele se vê obrigado a ser transferido. Então, ele é colocado nesse sistema que, com o perdão da palavra, só o nome é fácil, porque as vagas são limitadas e o Estado não dispõe de vagas de UTI suficientes para todos os necessitados. Como que funciona? Chega uma pessoa no hospital que precisa ser transferido e é jogado nesse sistema. Qual que é o procedimento? Como que é feito isso? Então, vamos lá, João. A pessoa chegou no pronto-socorro, que é a porta de entrada da Santa Casa, precisa de uma cirurgia ou de um procedimento que nós não estamos capacitados a ter, uma retaguarda de UTI, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia cardíaca, alguma coisa mais grave, que o hospital daqui não esteja habilitado. Então, obrigatoriamente, um funcionário tem que colocar esse paciente no SUS Fácil. O SUS Fácil, como eu disse, é um sistema... Só um funcionário pode fazer isso, só um funcionário pode cadastrar esse paciente no SUS Fácil. Exato. Normalmente é feito pela enfermeira-chefe do pronto-socorro. Esse paciente, para ser cadastrado, ele tem que ser preenchido um cadastro dele muito minucioso, dizendo qual o quadro clínico dele, quais as características desse paciente e o que ele necessita de especial. Por que ele não pode ficar aqui? Por que ele precisa de um lugar com maior retaguarda? Então, existe um campo específico para ser colocado, se ele precisa de uma UTI, se ele precisa de uma hemodiálise, se ele precisa de uma cirurgia mais complexa. E nesse campo, na maioria das vezes, o caso é de uma necessidade de UTI, vai escrito como necessidade de cuidados intensivos, que não são cuidados intensivos no linguajar popular. Cuidados intensivos significa UTI. Muitas vezes até a família do paciente, o paciente ou até qualquer envolvido não sabe que esse cuidados intensivos esteja relacionado a uma UTI e aí acontecem as grandes confusões. Esse é o maior problema que vocês encontram hoje, a transferência, porque muitas vezes quando a pessoa precisa de uma transferência dessa, é um caso complicado e que mexe com todo o emocional da família. Claro. Primeiro, é importantíssimo que a população saiba que a transferência não cabe ao nosso hospital. Não é a má vontade do hospital, é a má vontade do funcionário, é a má vontade do médico que não está tendo essa vaga, não está tendo essa transferência. Esse sistema ele tem que nos dar uma vaga. Se você precisa de UTI, no mapa deles do SUS Fácil, ele vai estar escrito todos os lugares do estado que tem UTI, todos os hospitais que tem UTI, e só vai direcionar para esses. Eu estava te falando qual o procedimento. Eu parei na inserção desse paciente no SUS Fácil. Você me permite voltar. Depois que você colocou esse paciente no SUS Fácil, com todos esses detalhes específicos, você tem uma evolução obrigatória que tem que ser feita a cada 12 horas, ou se houver uma piora no quadro. Uma novidade que você tenha que entrar no SUS Fácil de novo e fazer esse update, fazer essa atualização. 72 horas que esse paciente está no SUS Fácil e não conseguiu, o hospital mesmo, o departamento jurídico do hospital, manda o caso para a promotoria, para que a promotoria consiga interceder junto à diretoria do SUS Fácil. Essa atitude do MP só ocorre em caso de vida ou morte e após 72 horas, porque é o tempo necessário para que se procure uma vaga para esse paciente. Mas vamos dizer que a família está ansiosa e quer tentar levar ela pessoalmente para o Ministério Público esse caso. Ela tem que ir na Santa Casa, preencher um requerimento no departamento pessoal,
preencher um requerimento, protocolar, para poder retirar esse SUS-Fácil, para levar para onde ela queira. Mas o MP só intervém depois de 72 horas. Assim que sai a vaga desse paciente, já com toda a determinação do que ele precisa, imediatamente ele é transferido. Mas não tem uma forma que a gente tenha de burlar o sistema. Burlar o sistema, porque é um sistema estadual. A nossa Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde e essa saúde é dever do Estado. E por isso a gente fica preso nesse sistema. Eu vou te dar um exemplo, fazer uma comparação aqui para você entender qual a nossa dificuldade. Vamos dizer, o João e a Maria. A mãe do João quebrou o fêmur e precisa de uma UTI para ser operada, por qualquer motivo que seja. O pai da Maria também quebrou o fêmur e também precisa de UTI. Um está aqui em Andradas, o outro está lá em Teófilo Otoni. Os dois, pela Constituição, têm direito a ser tratado da melhor forma possível e se precisam de uma vaga de UTI, os dois têm direito a essa vaga de UTI. Só que o João, ele tem amigos influentes em hospitais ou até dentro da regulação do SUS-Fácil. Mas a Maria não tem. Os dois foram colocados ao mesmo tempo. O João vai conseguir uma vaga e a Maria não vai. Então, não me parece justo isso, porque os dois têm o direito. Porque um não tem conhecimento, um não tem alguém que possa interceder, que possa brigar por essa vaga, ele vai ser prejudicado por causa disso. Isso não é correto. Não é o famoso jeitinho brasileiro, só que é uma coisa que foge do sistema, não está nas nossas mãos e, na grande maioria dos casos, não ajuda, e sim atrapalha. No caso, não existe interferência nenhuma nesse sistema? Não existe, João, a não ser com o próprio caso do paciente. O caso está se agravando, as atualizações estão mostrando que esse paciente está se aproximando de um óbito, vai falecer por causa disso. Esse tipo de apelo, sim, existe. E esse é feito com atualização que pode ser feita a qualquer momento, não só naquelas 12 horas que já são determinadas. Eu ligar para o prefeito, eu ia brigar no hospital, brigar com médicos, enfermeiras. Eu entendo porque é um momento muito delicado. Muitas vezes a ansiedade, os nervos estão à flor da pele, principalmente sabendo que alguém pode falecer. Mas o que fazer nessa hora? João, todo mundo tem esse desespero e sobrecarregam todo um pessoal, toda uma estrutura, como a do hospital, como a da diretoria do hospital, como o do provedor, que é sempre chamado para isso, vereadores que são chamados para isso, prefeito, deputados, ex-prefeitos, e todas as pessoas ficam envolvidas e acabam emperrando, porque ficam nos pressionando, só que não nos cabe. Como eu te disse, se alguém intervém, é porque tem alguma vantagem exclusa desse sistema. E isso não me parece justo. Todos têm o direito. Então, eu queria que a população tivesse ciência de que o empenho que a Santa Casa faz para isso é gigante e que é aberto, todos podem saber como está esse procedimento, mas nos deixa até angustiados quando ficamos pressionados por uma coisa que não temos como agir, não tem como. As intenções são boas, muitas vezes um prefeito, um vereador, qualquer político que consiga falar com alguém, ele é o primeiro a ser notificado que a vaga saiu. Não necessariamente saiu pelo pedido desse político. Muitas vezes a vaga sai e o político tem o privilégio de ter a notícia primeiro, para confortar a família. Então não deixa de ser uma coincidência. Porque saiu a vaga realmente, fulano, pode avisar a família para tranquilizar que saiu a vaga. Então parece que a pessoa conseguiu a vaga. Mas é um sistema que de fácil só tem o nome. As vagas são muito poucas no estado todo, a necessidade é gigante, o governo tem andado na contramão, ao invés de abrir novas vagas de UTI,
abrir novos centros, eles estão diminuindo essas vagas. Uma coisa um apelo para que esses políticos, a forma com que eles possam nos ajudar, João, não nos pressionando, não tentando burlar o sistema, arrumar uma vaga por causa de um favor, O que a gente precisa desses políticos primeiro, que nos ajudem a trazer recursos. Estão indo para os seus deputados e pedir recursos para nos ajudar. Um rombo gigante que a gente tem na Santa Casa é relacionado às cidades vizinhas que nós atendemos aqui, embora todas elas destinem uma verba que vem através do Estado para nós, essa verba é insuficiente. Nós já procuramos prefeitos de várias cidades vizinhas pedindo uma ajuda de custo, porque a conta deles não fecha, e tudo isso foi negado. Esses políticos poderiam nos ajudar nisso. E os políticos de alto escalão têm que tentar uma forma de mudar a legislação. Hoje, uma UTI ela é custeada por volta de 80% pelo município. Nenhum município aguenta pagar uma UTI. Se esse custeio fosse federal, nossa UTI aqui estaria funcionando. Nós estamos com a UTI pronta, mas não tem como funcionar porque município nenhum consegue arcar com essa conta. O prejuízo é muito grande. E vamos dizer, já que a gente tocou no assunto da UTI, vamos dizer que a gente tivesse com a nossa UTI funcionando. Então, o andradense não teria mais problema de transferência? Teria, João, exatamente. A partir do momento que você cadastra essas vagas no sistema, elas deixam de ser do município e elas passam a ser do Estado e estão sujeitas ao SUS Fácil, da mesma forma. Então, é comum acontecer de uma paciente da própria cidade precisar de uma UTI e ser transferida porque a UTI da cidade está lotada com pacientes de fora. Então, o sistema que tem que mudar de nome ou melhorar. Tá certo, doutor. Agradeço as explicações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João.